Questão de número 18 dessa prova da UES 2023.2, segunda fase, é uma questão de movimento harmônico simples. É uma questão que dá um certo trabalho devido à matemática aqui envolvida. A gente vai ter que utilizar um artifíciozinho matemático, mas uma questão que dá para fazer tranquilo. Quer ver só? Vamos, acompanha aqui comigo a leitura. Ó. Vamos lá. A videoanálise como estratégia didática para o ensino de física tem sido amplamente utilizada, em especial o software livre Tracker, ou Tracker, não sei como é que se pronuncia, que pode ser empregado na análise de diversos sistemas físicos. Ao realizar a coleta de dados em um sistema massa-mola de amplitude A, o estudante faz uso de um sistema de coordenadas OX, com centro das oscilações em O, origem de OX. A partir da análise, via software, o estudante obtém que, preste atenção, em t igual a 2 segundos, a coordenada de m é x igual a 0. E que em t igual a 4 segundos, a coordenada de m é x igual a 32 sobre π centímetros. Sabendo que o período de oscilação do sistema em questão é 16 segundos, a amplitude A em centímetros é. Então, nosso problema é determinar a amplitude. E para isso, nós vamos utilizar a função horária do movimento harmônico simples. Função essa que é assim, ó. A função horária da posição, em função aqui do tempo, é igual à amplitude do sistema massa-mola, do movimento oscilatório, vezes o cosseno de ômega-t, ômega é a velocidade angular e t é o tempo, mais a fase inicial aqui do nosso movimento. Aí nós vamos utilizar a informação de que quando t for 2 segundos, o x é igual a 0. Então, quando esse t aqui for 2 segundos, esse termo aqui, a posição, vai ser igual a 0. É isso que nós vamos fazer, ó. Vai ficar 0 igual a amplitude A vezes o cosseno, vamos lá, de ômega t, t é igual a 2 segundos, né? Então, 2 ômega mais a fase inicial, ômega 0. Vamos pegar a amplitude que está aqui multiplicando e vamos passar dividindo, vai dar 0, né? Então, nós vamos ter que o cosseno desse ângulo, que é 2 ômega mais a fase inicial, é igual a 0. E eu pergunto para você, qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 0? É o ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, não é isso? Então, vamos substituir, ó. Vamos pegar aqui, isso daqui, esse ângulo é π sobre 2 radianos. Então, vai ficar 2 ômega mais a fase inicial igual a π sobre 2. Vamos isolar aqui a fase inicial? Essa fase inicial aqui vai ser, então, π sobre 2 menos 2 ômega. Muito bem, guarde essa informação porque nós vamos precisar. Agora, nós vamos precisar onde? Quando a gente utilizar agora a segunda parte, ó, para o tempo igual a 4 segundos, a posição vai ser 32 sobre π centímetros. Então, mais uma vez, nós vamos utilizar a função horária do espaço. Ó. Então, para t igual a 4 segundos, esse x de t aqui vai ser 32 sobre π centímetros. Isso vai ser igual à amplitude vezes o cosseno de ômega t, t agora é 4, então 4 ômega, mais a fase. E quem é a fase que nós acabamos de determinar? É π sobre 2 menos 2 ômega. Beleza? Deixa eu ver se eu estou na frente aqui de vocês. Ainda não. Muito bem. Então, vamos continuar aqui e organizar o que está aqui dentro desses parênteses. Então, vai ficar 32 π igual a amplitude vezes o cosseno de 4 ômega menos 2 ômega vai dar 2 ômega mais π sobre 2. Beleza? Muito bem. Aqui é onde a gente vai ter que utilizar o artifício matemático. Aqui nós vamos entender como se esse 2 ômega fosse um ângulo A e esse π sobre 2 um ângulo B. Lá na matemática, a gente tem que quando nós falamos aqui de um cosseno de um ângulo A mais um ângulo B, como é que a gente faz esse cálculozinho desse cosseno? A gente faz assim, ó, cosseno A vezes o cosseno B
mais seno A vezes o seno B. É exatamente isso que nós vamos utilizar aqui. Então, vamos lá. Vai ficar aqui, ó, 32 sobre π igual a amplitude vezes. Vou até abrir corchetes aqui, ó. Vezes, vamos lá. Cosseno A, que é cosseno de 2 ômega, vezes o cosseno B, que é o cosseno de π sobre 2, mais seno A, que é o seno de 2 ômega, vezes o seno B, que é o seno de π sobre 2. Fecha tudo aqui, certo? Deixa eu ver se eu estou na frente. Estou, né? Deixa eu só sair aqui para não atrapalhar a visão de vocês. Muito bem, e presta atenção, ó. Lembra que π sobre 2 é 90 graus. Cosseno de 90 graus aqui, pessoal, é zero. E o seno de 90 graus é exatamente igual a 1. Então, esse cosseno de 2 ômega multiplicado por zero, isso aqui tudo vai zerar. O que é que vai sobrar? Vai sobrar apenas o seno de 2 ômega, porque seno de 2 ômega vezes 1 é ele mesmo. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, 32 sobre π igual a amplitude vezes o seno de 2 ômega. Aí eu pergunto para vocês, esse ômega, ele é a velocidade angular, que é igual a 2π sobre o período. O período é 16 segundos. Então, vai ficar 2π sobre 16. Nós vamos aqui simplificar 2 com 16, vai ficar π sobre 8. E nós vamos substituir lá, não é? Vamos fazer a substituição aqui, ó. Vou fazer aqui em cima, tá? Aqui embaixo já tem muita coisa. Então, bem aqui em cima, nós ficamos com 32 sobre π, 32 sobre π, igual a amplitude vezes o seno, vamos lá, ó, seno de 2 vezes π sobre 8. Simplificando esse 2 com esse 8, vai ficar π sobre 4. Então, vamos lá, 32 sobre π é igual a amplitude vezes, finalmente aqui, ó, seno de π sobre 4. Pessoal, π sobre 4 é 45 graus. 45 graus. E o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar aqui, ó, 32 sobre π igual a amplitude vezes raiz de 2 sobre 2. Isolando a amplitude, que é o que a gente quer. O 2 passa multiplicando, vai ficar 64 vezes π dividido por raiz de 2, não é isso? Deixa eu ver. Não, não é isso não. Calma aí que eu não tenho esse π aqui em cima não, ó. 2 vezes 64 e embaixo vai ficar raiz de 2 vezes π. Então, vai ficar assim, ó. 64 e aqui embaixo, ó, a raiz de 2 multiplicado por π, ou π raiz de 2. E a gente vai fazer a velha radiciação, multiplicando por raiz de 2 em cima, multiplicando por raiz de 2 embaixo. Então, nós vamos ter o seguinte, que a nossa amplitude A vai ser igual a 64 raiz de 2 dividido por 2π. E simplificando 64 com 2, finalmente, a gente tem que essa amplitude vai ser 32 raiz de 2 dividido por π, que é igual o item B. Se você quer aprender física e arrasar na prova da UES, então eu convido você a visitar o meu site, Professor Luan Ângelo. Olha só, aqui ó, Professor Luan Ângelo, tá vendo? Fisicaluan.com. Você vai encontrar aqui em provas UES todas as edições das provas anteriores da UES que eu estou atualizando, como por exemplo o UES 2023.2, e aqui você encontra todas as questões de primeira e de segunda fase resolvidas em vídeo. É só clicar em qualquer uma das questões que você será direcionado para a resolução em vídeo aqui no YouTube, beleza? Você também pode baixar as provas de primeira fase e de segunda e os gabaritos oficiais preliminar da UES da primeira e da segunda fase.
também, aqui em Cursos US, você pode conferir os meus cursos online direcionados especificamente para a US. Esses cursos são feitos em módulo e aí você pode, por exemplo, estudar por módulo, como o módulo que mais cai, o assunto que mais cai na prova da US. Beleza? Então visite o meu site, estude pela resolução das questões gratuitamente. Você tem todas as questões de primeira e segunda fase dos vestibulares anteriores da US muito bem organizadas. Vamos para a próxima questão? Bora lá!